Obrigado, Pai, pelo dia, pela noite, pela madrugada, pela tarde que o Senhor concedeu para nós mais uma vez. Agradecemos pelas coisas mais simples que o Senhor tem concedido ao nosso coração, fazendo com que nós interpretamos elas desse jeito e tenhamos alegria em ter isso. Pai, eu sei que conhece as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas condições e as nossas dificuldades. Mas que isso não venha interferir na relação entre eu e o Senhor, entre nós e o Senhor. Que isso não venha fazendo eu desacreditar menos em Ti. Que isso não venha fazendo eu achar que o Senhor não é comigo. Que isso não venha fazendo eu querer criticar, eu querer julgar. Que o Senhor abençoe a outros e menos a mim. Mas que faça com que a minha fé aumente cada vez mais e torne o meu coração tão simples como o de uma criança. Que são das coisas mais simples que a pessoa consegue ver a glória e a graça de Deus nas suas vidas. Nós vamos conseguir contemplar o extraordinário quanto mais simples formos e menos lógico ou racional tentarmos ser. Se formos buscar explicação para tudo, então tudo dará errado. Tudo terá que ter um motivo. Mas é nas coisas simples, ser como criança, que você conseguirá contemplar as maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Pai. Seja comigo nessa leitura. Seja com cada um de nós nessa leitura, na continuidade do livro de Deuteronômio. Mais 7 capítulos que leremos hoje, até ele terminar. Eu orei que o Senhor possa revelar coisas que ainda não se revelou, coisas que ainda não experimentei. Por mais que não seja a primeira vez a ler o livro de Deuteronômio, mas que o Senhor venha e mostre cada vez mais coisas que ainda não vi. Orei confiante, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E daremos continuidade ao livro de Deuteronômio. E eu quero que você curta e compartilhe com mais alguém. Que você faça chegar essa mensagem a mais pessoas. Que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus dia após dia. Porque será todos os dias que será postado 7 capítulos de cada livro da Bíblia. Eu estou começando agora com o livro de Deuteronômio, porque o plano nem foi estar postando. Eu já estava lendo o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, muito antes de começar a gravar. Já acabei de ler os 7 capítulos desses livros. Em breve lerei de novo para poder postar aqui. Então curta e compartilha. E me acompanhe na leitura. Abra agora o livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 1 em diante. Aí diz, a respeito do que se perdeu. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas, sem falta, leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então, você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Diversas leis. Deuteronômio, capítulo 22, versos 5 em diante. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos
ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa. Se alguém de algum modo cair do terraço, não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Leis a respeito da castidade e do casamento. Deuteronômio capítulo 22, versos 13 em diante. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la, ele atribui atos vergonhosos e a difamar dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade, junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem. Porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça. Ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Deuteronômio capítulo 23, verso 1 em diante. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado um membro
viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A santidade do acampamento. Deuteronômio, capítulo 23, verso 9. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água, e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e, virando-se, cobrirá as fezes com terra, porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês, para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisas indecentes e se afaste de vocês. A respeito de fugitivos, prostitutas e usura, não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês, que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor, seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros. Ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros aos estrangeiros, vocês podem emprestar com juros. Porém, aos seus compatriotas, vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A respeito dos votos, Deuteronômio capítulo 23, verso 21 em diante. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas, se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. Ou que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem
colher nada com a foice. A respeito do divórcio, Deuteronômio capítulo 24, verso 1 em diante. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e a escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Leis de caráter humanitário. Deuteronômio capítulo 24, verso 5 em diante. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for um homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso lhes ordeno que façam assim. A pena de açoites. Deuteronômio capítulo 25,
verso 1 em diante. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais do contrário. Se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O levirato, Deuteronômio capítulo 25, versos 5 em diante. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com um homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Pesos e medidas justos. Deuteronômio capítulo 25, verso 13 em diante. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. A ordem para destruir os amalequitas. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 em diante. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e, quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado o sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. As primícias da terra. Deuteronômio capítulo 26, verso 1 em diante. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais.
O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor nosso trabalho e a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido. Ou seja, clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido. Com grande espanto, com sinais e com milagres, Ele nos trouxe a este lugar e nos deu terra que emana leite e mel. Que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas estrangeiros que morarem onde você vive. Os dízimos. Deuteronômio capítulo 26, versos 12 em diante. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você o dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste. Assim eu fiz. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Extorsão à obediência. Deuteronômio capítulo 26, verso 16 em diante. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que a sua alma, que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, Ele os exaltará em louvor, renome e glória sobre todas as nações, que fez e fará de vocês um povo santo ao Senhor, seu Deus, como Ele falou. O terceiro discurso de Moisés. Promulgação solene à lei. Deuteronômio capítulo 27, versos 1 em diante. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo dizendo: guardem todos este mandamento que hoje lhes ordeno no dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Levantem pedras
grandes e pintem com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocausto. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, como ali, e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Maldições do Monte Ebal. Deuteronômio capítulo 27, versos 11 em diante. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisas do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio capítulo 28, versos 1 em diante. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês
sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servir. Castigos decorrentes da desobediência. Deuteronômio capítulo 28, versos 15 em diante. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas. E isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objetos de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbações do espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos.
O seu boi será morto diante de seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos, e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que o socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram. E vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com os seus próprios olhos. O Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem você nem os seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeiras e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território, vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça, e vocês serão por cauda. Todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que Ele lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes, para sempre. Vocês não servirão o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porão um jugo de ferro, até que os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia, e no aperto
com os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão. Será mesquinha para com o marido que ama, e para com seu filho, e para com a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre as suas descendências, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as molestias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para ela tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Nem ainda entre estas nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia, e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã, vocês dirão: quem dera já fosse noite. E à noitinha vocês dirão: quem dera já fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho de que eu lhes disse. Nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para a venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Assim foi mais uma leitura, Pai, do livro de Deuteronômio, onde acabamos lendo mais 7 capítulos. E o objetivo continua sendo o mesmo: terminar a sua palavra durante esses dias, lendo 7 capítulos por dia, até onde der. Estarei aqui, Pai, passando esse conhecimento, passando a sua palavra, mostrando para mais pessoas, podendo permitir que eu leia, medite e aprenda cada vez mais com a sua palavra, a bendita palavra do Senhor. De muita coisa que se aprendeu hoje, é que aprendi que cumprir, ter princípios, vale mais do que apenas instituir regras sobre você mesmo. Vale mais do que você se autoproclamar qualquer coisa. Ter princípios é melhor. E o Senhor mostrou os seus princípios. O Senhor mostrou quem será maldito se fizer algo de errado, conforme o coração perverso do ser humano possa parecer e é. Aqui eu aprendi, Pai, que não devemos ser selvagens. Por isso que houve as bênçãos para aqueles que cumprirem as leis ou os princípios, e tem as maldições que até foi muito mais severas e foram muito mais explicadas e faladas, porque as pessoas não preferem a bênção, mas preferem
e descumprirem daquilo que é a lei. Por essa razão é necessário mostrar mais o lado negativo, talvez, do que o lado da bênção. A maldição que vai cair sobre a cabeça de quem não cumprir essas palavras. O Senhor mostra em sua palavra que aquele que cumprir andará na vida de bom grado, e o seu caminho será leve, e essa jornada será boa, dessa vida para a outra. Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor está concedendo a mim. Assim orei, em nome de Jesus. Amém.